Meus irmãos queridos, graça e paz. É a segunda vez que eu tenho o privilégio de estar aqui e eu estou muito feliz de estar aqui na presença de vocês. Uma pessoa ou outra eu já reconheci, a maioria ainda não, mas eu espero que o Senhor fale ao coração de todos que aqui se encontram e que ninguém volte para casa da mesma maneira que chegou. Meus irmãos, antes de eu começar, eu gostaria que vocês considerassem o que eu vou dizer. No dia 18 de novembro de 1984, um vulcão chamado Del Ruiz, melhor dizendo, na Colômbia, ele entrou em erupção e provocou uma das maiores catástrofes naturais, um dos maiores desastres naturais do século XX. Aquilo foi um estrago de proporções inimagináveis até então. E o fato é que naquele mesmo dia, horas antes, o governo local já havia emitido anúncios para que o povo tomasse cuidado com relação a isso e aqueles que pudessem deveriam fugir dali imediatamente, para o mais longe possível. Então, as autoridades haviam emitido esse alerta já com bastante antecedência, mas muitos ali acharam que era um pouquinho de exagero por parte das autoridades. Muitos achavam que, na verdade, não seria tão assim. Na verdade, aquele vulcão estava ali há muito tempo e nunca deu problema, então dificilmente ia dar problema naquele dia. Mas o fato é que, pontualmente, no dia 18 de novembro de 1985, às 21h09, aquele vulcão entrou em erupção, ejetando rochas e cinzas a quase 30 quilômetros de altura. E à medida que aquele fogo subia, uma onda de calor foi se alastrando por aquela região, de modo que as outras montanhas que outrora estavam cobertas de gelo começaram a derreter. E aquele gelo foi se transformando, ao mesmo tempo que se misturava com as lavas vulcânicas, com as cinzas vulcânicas, aquilo foi se transformando numa enorme avalanche. E à medida que aquilo descia, quando alcançaram os rios se encarregaram de levar aquilo adiante com uma velocidade muito maior. Cerca de 30 aldeias próximas foram atingidas naquela ocasião, mas uma cidade chamada Armero foi a cidade mais afetada por conta de tudo aquilo. 23 mil pessoas morreram naquela ocasião e a cidade ficou submersa a cerca de 10 metros de lama e cinzas vulcânicas. Mas o que chama atenção, o que é mais impressionante nessa história toda, é que aquelas pessoas não morreram porque não foram avisadas. Aquelas pessoas morreram porque não acreditaram na urgência da mensagem. As autoridades fizeram o que deveriam ter feito, mas aquelas pessoas negligenciaram o aviso. E sabe, meus irmãos, a Bíblia há muito tempo já nos ensina a respeito de que o maior perigo espiritual não é necessariamente a ignorância a respeito dos fatos futuros. A Bíblia nos ensina claramente que o maior perigo espiritual é a falsa sensação de segurança. Pois o Senhor Jesus disse numa determinada ocasião, quando disserem que a paz e segurança, então vos sobrevirá repentina destruição. E é sobre isso que eu quero tratar com vocês aqui nessa manhã. Por isso eu convido todos vocês a abrirem a Escritura no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Lucas, capítulo 17, nós leremos os versos 26 ao 33. Lucas, capítulo 17, nós leremos os versos 26 a 33. Diz assim a palavra do nosso Senhor: Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem.
Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Só até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos nos dirigir ao Senhor uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós estamos aqui nessa manhã de domingo, com o coração grato, Senhor, pela alegria e pelo privilégio que é de poder te servir, de poder termos a liberdade de estarmos aqui te cultuando de maneira livre, Senhor. Nós podemos afirmar que se hoje nós podemos dizer que te amamos, é porque o Senhor nos amou primeiro. Outrora andando em trevas, mas ainda assim o Senhor nos transformou em alvos do teu amor e da tua graça, e por isso nós estamos aqui. Por isso, Senhor, nessa manhã eu te imploro, não permita que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, mas que o Senhor fale com todos eles. Não permita que ninguém saia daqui da mesma forma, mas que eles saiam regozijantes por conta do teu Espírito que vivifica o coração de todos, por conta do teu Espírito Santo que vai implantar no coração deles cada vez mais o desejo e o prazer em te servir, Senhor. Pai Santo, desobstrua o entendimento, quebra, Senhor, os corações de pedra e que nada venha atrapalhar a ministração da tua palavra e que o Senhor encontre em cada coração uma terra fértil e que a tua palavra possa germinar e ser acolhida por cada um dos que aqui se encontram e também daqueles que haverão de assistir essa mensagem pela internet. Só o Senhor sabe aonde essa mensagem irá parar, Senhor. Mas independente disso, nós sabemos que o Senhor é aquele que estabelece o limite para tudo, de modo que o Senhor sabe. E essa palavra chegará ao coração de quem precisa ouvi-la. Por isso, nesta manhã, Senhor, eu faço minha as palavras de João Batista. Convém que o Senhor cresça e que eu diminua. E é assim que nós oramos e já te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, o discurso escatológico de Jesus nessa passagem, na verdade, começa no verso 20 desse capítulo e se estende até o verso 37, aqui mesmo desse capítulo 17. E naquele tempo, o povo judeu vivia sobre um regime de servidão do Império Romano. O Império Romano foi o maior império que existiu sobre a face da terra. E o povo de Israel, assim como outros povos, também tiveram que se sujeitar ao domínio romano. Mas aquele povo, tendo conhecimento daquilo que os profetas de muitos anos atrás haviam dito, aquele povo sabia que Deus havia prometido um Messias que libertaria aquela nação. Mas por conta de todo o contexto social em que eles viviam, por conta daquela opressão dos romanos, eles imaginavam um Messias como um general de guerra. Eles imaginavam um Messias que iria libertá-los desse regime romano. Então, a imagem que eles tinham de um regime, a imagem mental que eles construíam da chegada desse Messias era um militar, um general militar, alguém experimentado na guerra, alguém que tivesse a estratégia necessária, a inteligência necessária e a competência necessária para livrar o povo daquela condição. E o fato é que essa história, esse texto que nós acabamos de ler, ele ocorre durante um período da Páscoa, onde o povo judeu
comemorava ali uma festa que havia sido estabelecida pelo próprio Senhor durante os tempos de Moisés, e eles se lembravam da ocasião onde eles haviam sido libertados da escravidão do Egito. Então, de modo que aquele momento, aquela festa, fazia com que eles se recordassem daquilo que Deus já havia feito por eles no passado. E esse desejo, essa ânsia pela volta do Messias avultava no coração deles ainda mais a ideia de que o Messias viria. Havia uma expectativa de que muito em breve o Messias chegaria. E durante toda a história do povo judeu, muitos homens afirmaram que eles eram o próprio Messias prometido pelos profetas, mas o tempo foi passando e eles perceberam que de fato aqueles homens nunca foram o Messias prometido. Mas dessa vez era diferente. Havia um homem que andava pelas regiões da Galileia, havia um homem que transitava por Israel, e havia um homem que fazia milagres durante todo o tempo em que andava entre o povo. Era um homem diferente, era um homem que tinha palavras doces, palavras gostosas de serem ouvidas, era uma pessoa cativante, mas ao mesmo tempo uma pessoa completamente simples, como qualquer um de nós. E essa pessoa se destacou, ainda que no primeiro momento não tivesse sido essa a sua intenção. Mas o fato é que quando Jesus chegou ali em Jerusalém, ele já era conhecido. As pessoas já sabiam que ele era aquele homem que operara milagres, de modo que dessa vez era sobre Jesus que estava repousada a expectativa de ser ele o Messias prometido pelos profetas do passado. E o fato de estarem na Páscoa, como eu já disse, aumentava ainda mais essa expectativa. Então, todos ficavam na expectativa de que em algum momento o Senhor Jesus definitivamente iria se revelar como o próprio Messias, profetizado pelos profetas, tão almejado pelaquela nação. Mas no verso 20, durante a presença de Jesus ali em Jerusalém, diz o texto que ele é interrogado pelos fariseus. E os fariseus perguntam para ele acerca de quando viria o reino de Deus, quando que isso de fato se consumaria, quando que essa expectativa que eles nutriam no coração iria finalmente se concretizar. Afinal de contas, essa era a grande expectativa de todos. E eles perguntaram isso para Jesus. E Jesus responde que, na verdade, o reino não vem com visível aparência. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, ao contrário do que vocês supostamente imaginam. O reino de Deus virá sem nenhum tipo de demonstração exterior, sem nenhum tipo de espetáculo. O reino de Deus virá sem nenhum tipo de sinais observáveis. Ninguém vai sair por aí tocando trombeta. Não haverá mortes em prol da paz, como muitos hoje defendem a guerra justificando isso. Então, Jesus deixou claro para os fariseus nesse primeiro momento que a chegada do reino de Deus não viria com estardalhaços, não viria com festas, viria de um modo sutil. E ele diz que o reino de Deus estaria dentro de vós. Vocês vão ver isso no verso 21 aí. Então o Senhor Jesus disse, olha, o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, esse reino tão esperado, ele habita no coração de todo aquele que crê. Ele não vem com uma aparência exterior, uma aparência chamativa, mas ele habita e se consolida e se instala no coração de todos aqueles que se rendem a Deus com fé em Cristo. Então veja, aliás, a título de curiosidade, o verbo no idioma original, no grego, dá margem para que essa tradução, onde nós lemos aqui dentro de vós, ela poderia ser tranquilamente modificada também como entre vós. O idioma original permite essa tradução e, particularmente falando, isso faz um pouco mais de sentido. Por quê? Porque Jesus estava se direcionando aos fariseus nessa ocasião.
E todos nós sabemos aqui que a maioria dos fariseus não creram em Cristo. Então Jesus dificilmente afirmaria que o reino de Deus estaria dentro do coração de pessoas que não criam nele. Agora, se nós entendermos isso, usarmos uma outra tradução possível, como eu disse, como entre vós, faz muito mais sentido, porque é como se Jesus estivesse afirmando que o reino de Deus está entre eles, de uma forma subliminar, talvez, dizendo que era ele mesmo. Mas o fato é que o que nós precisamos entender é que o reino de Deus agora ele habita no coração de todos aqueles que nele crê, de modo que as coisas não vêm como os homens achavam que viria. As coisas não aconteceriam da forma com que os homens achavam que aconteceriam. Mas depois que Jesus responde isso para os fariseus, Jesus se volta para os seus discípulos e ele explica isso de uma forma muito mais profunda, a fim de instruí-los com muito mais clareza a respeito da vinda do reino de Deus. Mas no momento em que ele faz isso para os seus discípulos, ele dá aos discípulos e nós também, que podemos ler essa história, Jesus ele nos dá duas grandes advertências. Jesus explica melhor para aquelas pessoas, para os discípulos. E a primeira advertência que o Senhor Jesus dá, ele diz assim que a sua vinda afetará o mundo todo. Olha o que diz o verso 21 e 23. Ou seja, em outras palavras, o Senhor Jesus está dizendo assim, olha, não acreditem naqueles que dizem, olha, ele aqui, ou ele lá, o Messias está ali, ou ele está lá. Jesus está dizendo, não acreditem nisso, porque a minha vinda vai afetar o mundo todo. E a segunda advertência que Jesus dá é que ele diz que a sua vinda será repentina e gloriosa. E isso ele deixa claro no verso 24, quando ele diz assim, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Eu gosto da forma com que Mateus reproduz essa fala de Cristo. Ele diz assim, em Mateus capítulo 24, verso 27, Mateus diz assim, porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então veja, Jesus está dizendo que a coisa não será velada. A sua volta vai abalar as estruturas da terra. A sua vinda será repentina e gloriosa, de modo que todos perceberão. De modo que é inútil, meus irmãos, tentarmos adivinhar quando será o dia ou a hora, porque inevitavelmente será repentino e será glorioso. Todos perceberão o dia em que o Senhor Jesus Cristo voltar. E com a intenção de intensificar ainda mais a importância desse acontecimento, o Senhor Jesus diz no verso 25 assim, mas importa primeiro que ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Ou seja, Jesus está dizendo para ele, olha, antes que tudo isso aconteça, é necessário primeiro que eu padeça. É necessário primeiro que eu sofra muitas coisas até que aquele grande dia chegue. O Senhor Jesus está dizendo para os discípulos que ainda haveriam coisas que necessariamente deveriam acontecer até que esse grande dia finalmente chegasse, colocando um ponto final na história da humanidade. Então, dito tudo isso, nessa introdução que eu fiz para contextualizar vocês acerca do que estava acontecendo, a grande lição, a primeira exortação que eu trago para vocês aqui desse texto é que para que a gente possa nos preparar de maneira adequada para o grande dia da vinda do Filho do Homem, é que nós precisamos reconhecer o perigo da indiferença espiritual. Essa é a primeira grande lição que eu gostaria de deixar aqui para todos vocês.
para que nós possamos estar preparados para o grande dia da vinda do Filho do Homem, a primeira lição que nós precisamos aprender, o que o texto nos ensina, é que nós precisamos reconhecer o perigo da indiferença espiritual. E essa verdade nós encontramos entre os versos 26 a 30. Acompanhem todos comigo. Olha o que diz o versículo 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. Vamos entender melhor isso aqui. Nós vimos que no verso 25, o Senhor Jesus disse que importava primeiro que ele precisava padecer e ser rejeitado antes que todas as coisas finalmente acontecessem. Jesus havia dito isso para explicar como existia uma ordem cronológica de fatos que haverão de acontecer antes da sua segunda vinda. Mas, considerando esses versos do 26 a 30 que nós acabamos de ler, esses 25 versos, nós perceberemos que o Senhor Jesus ele faz uso de dois acontecimentos ocorridos no Antigo Testamento que Jesus usa para ilustrar, digamos assim, o caráter indubitável e repentino da sua vinda. Ou seja, o Senhor Jesus reforça o ensino que ele estava dando para aqueles discípulos usando dois acontecimentos do passado. Agora, vale a pena destacar, meus irmãos, que o Senhor Jesus ele trata como ocorrências históricas e literais esses dois grandes eventos, diferentemente do que muitos nos nossos dias tentam defender. Muitas pessoas em nossos dias alegam que esses acontecimentos do Antigo Testamento, especialmente esses dois aqui, assim como a criação do homem, são eventos simbólicos e não literais. Mas o Senhor Jesus está deixando claro aqui que tanto a situação do dilúvio, a ocasião do dilúvio que ele retrata aqui como os dias de Noé, como também os dias de Ló, ou seja, quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, Jesus está afirmando aqui, deixando subentendido que tanto um quanto o outro evento foram acontecimentos literais na história da humanidade. Então, veja, notem que Jesus reforça isso, e isso vale para nós também, o que nos ensina a acreditarmos de fato naquilo que aconteceu. Nós precisamos crer que esses registros bíblicos de fato nos ensinam coisas profundas e, portanto, sem sombra de dúvida, foram literais, mas de uma forma um pouco mais abrangente, o que o Senhor Jesus está querendo nos ensinar quando ele cita esses dois grandes acontecimentos, é que, de fato, em ambos os casos, havia um período marcado por extrema apatia espiritual. As pessoas estavam, como ele mesmo diz, vivendo normalmente. E para retratar isso de uma forma mais expansiva, o Senhor Jesus ele diz que eles comiam, eles bebiam, eles compravam, eles vendiam e eles plantavam e edificavam. Ou seja, a vida estava simplesmente acontecendo. Nada diferente. As pessoas continuavam a sua rotina, continuavam os seus afazeres e até então não há absolutamente nenhum pecado nisso. O que o Senhor Jesus está nos ensinando é que as coisas estavam acontecendo da maneira como deveriam acontecer, mas as pessoas, ao mesmo tempo em que viviam as suas próprias vidas, essas pessoas estavam completamente absorvidas pelos interesses e prazeres deste mundo. Essas pessoas estavam completamente envolvidas pelas coisas do cotidiano e já não se importavam mais com uma realidade espiritual, que embora seja invisível, todavia ela é real.
Mas as coisas dessa vida criou uma espécie de topor na mente daquelas pessoas, de modo que elas não se importavam mais com aquilo que haveria de vir. As coisas dessa vida sufocaram um despertamento espiritual. Ludibriaram aquelas pessoas a ponto delas não se importarem com aquilo que poderia acontecer. Elas estavam completamente alheias à vontade de Deus. Elas estavam completamente alheias àquilo que Deus havia ensinado. Elas estavam completamente alheias, principalmente ao juízo iminente de Deus que haveria de vir sobre os ímpios da terra. E eu torno a dizer, meus irmãos, que nenhuma dessas coisas são pecados em si. O que Jesus retrata aqui é a vida como ela é o cotidiano, especialmente daquele tempo. Mas as pessoas viviam a sua rotina de uma maneira comum. Mas ele traz, como eu já disse aqui, 2 eventos do Antigo Testamento. A Arca de Noé demorou aproximadamente 100 anos até ficar finalmente pronta. E durante esses 100 anos, a construção da arca se tornou uma mensagem visível de um juízo que haveria de vir sobre a terra, mas ninguém deu bola para aquilo. Ninguém se importou. E com toda certeza zombaram de Noé, porque diz as Escrituras que até então não chovia sobre a face da terra. Era um orvalho que regava as plantas. Então, quem nunca viu a chuva até então, jamais acreditaria que um dilúvio recairia sobre a terra a ponto de destruir a todos. De modo que, durante os 100 anos de construção daquela arca, era uma mensagem invisível do juízo divino, mas ainda assim as pessoas não deram bola para aquilo. As pessoas ignoraram. Assim como a ilustração que eu comecei a mensagem, dizendo a respeito daquele dilúvio, do vulcão que entrou em erupção na Colômbia. Aquelas pessoas haviam sido informadas, mas elas ignoraram por completo a mensagem. A mesma coisa acontece aqui. Mas o Senhor Jesus também diz, assim como nos dias de Ló, ou seja, ele traz à memória daquele povo a ocasião da destruição de Sodoma e Gomorra, que foi uma cidade destruída por completo por causa da maldade de seus habitantes, que por causa também da forma com que eles decidiram viver. A indiferença com os que sofriam naquele tempo, mas principalmente com a luxúria antinatural, com os relacionamentos sexuais ilícitos. Então, percebam, meus irmãos, inclusive vale a pena destacar que o profeta Ezequiel, falando sobre a destruição de Sodoma, ele diz assim, no capítulo 16, no versículo 49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, a soberba, a fartura de pão e a próspera tranquilidade, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. É assim que o profeta Ezequiel descreve a situação de Sodoma antes de ser destruída. E com isso a gente pode facilmente perceber que era uma cidade economicamente estável, mas totalmente corrompida. Era uma cidade totalmente estável, totalmente corrompida moralmente falando, sem misericórdia para com o necessitado. Era uma cidade também que estava espiritualmente indiferente com relação à vontade de Deus. Então, percebam, meus irmãos, que mesmo vocês vivendo a vida de uma maneira simples, de uma maneira comum, a indiferença com relação à vontade de Deus te transforma também num ímpio. Porque é a vontade de Deus que molda a nossa vida. É a vontade de Deus que baliza o nosso comportamento. E ainda que você possa afirmar, eu não roubo, eu não mato, eu não sou um adúltero, mas viver a sua vida, ainda que de maneira honesta, mas sem se importar com a vontade de Deus, te torna um ímpio também. É isso que o texto está claramente nos ensinando.
De modo que a cidade de Sodoma, ela representa aqui toda a civilização da terra que vive de costas para Deus. Nós não podemos viver ignorando a vontade do Senhor, meus irmãos. Então, nós podemos aprender até aqui, até esse trecho que nós lemos. Nós devemos aprender que, primeiramente, o mundo vai continuar exatamente como ele é. A tendência é piorar, mas as coisas continuarão acontecendo como sempre aconteceram. As pessoas continuarão trabalhando, as pessoas continuarão se divertindo, casando-se e dando-se em casamento. As pessoas continuarão vivendo uma vida normal, mas completamente indiferente à vontade de Deus. E isso acontecerá até o momento em que repentinamente vos sobrevirá repentina destruição. Portanto, nós precisamos estar alertas aos sinais que a palavra de Deus nos apresenta com relação à sua vinda. E eu posso afirmar para vocês, meus irmãos, e todos aqueles que leram as Escrituras vão concordar comigo, o juízo de Deus sempre chega de maneira repentina, ainda que ele seja anunciado antecipadamente. Sempre chega num dia, numa hora, num momento em que ninguém espera. E exatamente assim será na ocasião da vinda do Filho do Homem. É assim que vai acontecer quando Jesus se manifestar de maneira definitiva. Porque hoje, a bem da verdade, Cristo ele está de uma certa forma oculto aos olhos do mundo. Porque muitos ainda o enxergam como aquele homem amoroso, preso numa cruz. Poucos têm a ideia da imagem real que o Senhor Jesus tem, daquela mesma imagem que o apóstolo João retrata lá em Apocalipse, no capítulo 2. Um homem com vestes resplandecentes, com os olhos como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente, e na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O mesmo Jesus que morreu como uma ovelha, hoje ele é um grande leão. É esse mesmo Jesus que pode ser o advogado de todo aquele que nele crê. Ele se tornará o juiz de todos aqueles que não crerem nele. E é essa a grande diferença. Por enquanto, aos olhos do mundo, a verdadeira majestade de Cristo está oculta. Mas haverá um dia, meus irmãos, que o nosso Senhor haverá de se mostrar com toda a sua força, com toda a sua majestade, com todo o seu poder e com toda a sua glória. Haverá um dia em que tudo isso acontecerá. E quando Jesus se manifestar, definitivamente ele colocará um ponto final na história da humanidade. Então, nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos, com a prosperidade, com a estabilidade, com as alegrias dessa vida, porque tudo isso não representam um sinal de segurança espiritual. Eu não estou dizendo que ser próspero, desfrutar de uma vida boa, seja algo pecaminoso. Não é isso que eu estou querendo dizer. Não é isso que o texto nos ensina. O que eu estou querendo dizer para cada um de vocês aqui é que muitas vezes uma vida sossegada, uma vida próspera pode abafar o nosso despertamento com relação às coisas que haverão de acontecer. O sossego nessa vida muitas vezes pode fazer com que você não pense na sua vida pós a morte. Uma vida regada de regalias, com muito dinheiro, repleta de farras, repleta de festas, pode fazer com que haja um torpor espiritual e as pessoas fiquem tão presas aos prazeres dessa vida que elas não começam mais a pensar nas coisas que acontecerão depois que elas morrerem. Os prazeres dessa vida faz com que elas se tornem escravas das coisas dessa terra. De modo que a sua esperança, o seu desfrute dura simplesmente o tanto que a sua vida durar. Eles simplesmente ignoram aquilo que Deus prometeu para os seus filhos para toda a eternidade. Portanto, meus irmãos, uma vida confortável,
pode nos tornar insensíveis com relação às verdades eternas. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos sim desejar que Deus nos abençoe, mas nós precisamos tomar cuidado para que nós não venhamos nos deixarmos levar por tudo isso, a ponto de virarmos as costas para o nosso Senhor. Então, mais uma vez eu digo que o fato deles estarem comendo, bebendo, vivendo, não é um pecado em si. O que Jesus destaca nesse texto que nós lemos é o fato das pessoas estarem tão envolvidas com as coisas deste mundo, a ponto de virarem as costas para a realidade espiritual. Mas o texto também nos dá uma segunda grande lição, uma segunda exortação acerca de como nós devemos estar devidamente preparados para o grande dia da vinda do Filho do Homem. E essa segunda lição que eu deixo para vocês é que para que nós possamos estar devidamente preparados para a segunda vinda do Filho do Homem, nós precisamos desapegar deste mundo e não olharmos para trás. Portanto, eu repito aqui, desapegue-se deste mundo e não olhe para trás. Essa lição nós podemos encontrar nos versos 31 a 33. Acompanhe comigo. Olha o que diz o versículo 31. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Percebam, meus irmãos, que somente nesse verso, o Senhor Jesus claramente, ele descreve uma situação que demanda urgência imediata. Demanda uma atitude de urgência, ou seja, quando tudo isso estiver acontecendo, esquece o que ficou para trás, não voltem, não olhem para trás. Um discípulo, meus irmãos, ele precisa estar sempre pronto para abandonar tudo aquilo que preciso for. Uma pessoa, ela pode ser um admirador de Jesus, uma admiradora de Jesus. Uma pessoa pode até fazer parte do fã-clube de Jesus. Mas para ser um discípulo exige renúncia. Para ser verdadeiramente um discípulo de Jesus, a pessoa precisa estar disposta a abandonar tudo aquilo que concorre com ele. O coração de um discípulo não pode estar dividido, porque o Senhor não aceita o amor de ninguém pela metade. Ou você se entrega por inteiro, ou, lamentavelmente, meus irmãos, você não é um discípulo de Jesus. Mas a gente não é um discípulo de Cristo. Então veja, criar raízes nesse mundo, hesitar em se arrepender dos nossos pecados, demorar para mudar a nossa vida, tudo isso vai dificultando a nossa vida com Deus. Porque quanto mais eu estiver preso nesse mundo, quanto mais nós criarmos raízes neste mundo, maiores serão as dificuldades de vivermos de uma maneira desprendida. Mas o Senhor Jesus está dizendo que nós não devemos olhar para trás. Nós precisamos estar desprendidos a tal ponto de que, se preciso for, abandonar tudo por amor a Ele. Então, no versículo 32, o Senhor Jesus continua o seu raciocínio e ele deixa aqui no verso 32 uma das, talvez a maior advertência desse capítulo. Olha o que ele diz no verso 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Reflitam comigo, meus irmãos. O Senhor Jesus, ele não diz, lembrai-vos da fé de Abraão. Que quando ele ouviu de Deus, deixai para trás, sai da sua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrar. O Senhor Jesus não está pedindo para que os discípulos se lembrassem de Abraão. O Senhor Jesus também não está pedindo para que os discípulos se lembrassem de Moisés. O Senhor Jesus não está pedindo para que os discípulos se lembrassem de Davi. O Senhor Jesus está pedindo para que os discípulos se lembrassem de uma mulher cujo nome nem é mencionado nas Escrituras. O Senhor Jesus está pedindo, sigam o exemplo dessa mulher. Não sigam o exemplo dessa mulher, lembrem-se dela. Vale a pena destacar
que no idioma hebraico, o idioma original onde o Antigo Testamento, em sua maioria, foi escrito, o tempo verbal, quando diz que não olhe para trás, isso está indicando que não se tratava simplesmente de uma lembrança esporádica. Quando o texto diz não olhe para trás, quando o anjo disse para a mulher de Ló e sua família, não olhe para trás, o que ele estava querendo dizer, o significado mais profundo desse verbo olhar, não é simplesmente enxergar alguma coisa. Tem um significado mais profundo que é: esqueça o que você viveu. Esqueça o que você conquistou aqui. Não se apegue às coisas dessa vida. Não fique preso emocionalmente às coisas. Esquece tudo isso e siga adiante. Mas o Senhor Jesus está dizendo aqui: lembrai-vos da mulher de Ló. Ou seja, reconsiderem aquilo que foi dito para ela. Lembrem-se dessa história, reflitam sobre essa história, obedeçam a mesma ordem que ela recebeu, mas que ela não obedeceu. Meus irmãos, como eu não conheço a igreja, eu não sei quantos aqui conhecem a história de Ló, especialmente aqueles que nos acompanham pela internet, porque eu sei que é transmitido pela internet, né? Então, por respeito a essas pessoas que talvez não conheçam a história, resumidamente eu vou contar. A história de Ló. Ló era sobrinho de Abraão, casado com esta mulher que Jesus menciona. E eles viviam em Sodoma. Vivia ela, seu marido Ló e mais 2 filhas. Eles eram justos, mesmo vivendo numa terra completamente corrompida. E Deus, por amor a essa família, enviou anjos até aquele lugar para que dessem a eles uma ordem para que se retirassem daquele lugar, porque Deus iria destruir tudo. E assim foi feito. Os anjos disseram para que eles acelerassem e não olhassem para trás. Fujam para as montanhas, mas não olhem para trás, porque eu vou destruir tudo. E assim foi feito. Todavia, a mulher de Ló acabou olhando para trás e ela acabou se transformando numa estátua de sal. Tudo isso pode ser encontrado lá em Gênesis, no capítulo 19, especialmente no verso 26, onde diz que ela virou uma estátua de sal. Então, eu torno a dizer, o olhar descrito lá em Gênesis, quando o anjo diz não olhe para trás, era um olhar muito mais intenso do que simplesmente enxergar. Era um olhar contemplativo, era um olhar intenso de quem olha para tudo aquilo ao mesmo tempo em que revive o que viveu ali. Era um olhar saudosista e a ordem era não olhe para trás. Não permita que as suas emoções te prendam à vida que você levava. Não permita que as suas lembranças façam com que você permaneça numa vida que não condiz com a vontade de Deus. Vocês precisam sair dali. E o Senhor Jesus, Ele está nos ensinando que, embora aquela mulher tivesse saído, até certo ponto, o seu coração continuava no lugar onde Deus havia dito para que eles saíssem. Mas o Senhor Jesus continua indo o seu raciocínio. Olha o que diz o versículo 33. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder de fato, a salvará. Jesus encerra o exemplo da mulher de Ló e o conecta diretamente às suas instruções finais aqui, onde nós lemos. A mulher de Ló desejou preservar a vida que tinha. A mulher de Ló, ao olhar para trás, ela quis manter aquilo que um dia ela teve. E ela acabou perdendo tudo. Ela perdeu a própria vida. E isso nos ensina que nós não devemos agir como tal. Nós precisamos ser desprendidos deste mundo, para que nós possamos servir ao Senhor sem tanto sofrimento nesse sentido. O que nós podemos aprender com tudo isso, meus irmãos, é que a nossa geração vive, guardadas as devidas proporções, exatamente igual ao povo daquela época. Uma geração absolutamente materialista, uma geração
completamente imersa a insinuações sexuais em todas as camadas da nossa cultura, na música, nos filmes, nas novelas, em tudo. Uma geração completamente envolta a tudo aquilo que desagrada a Deus. São pessoas que vivem num absoluto desprezo pela vontade de Deus, completamente indiferentes à vontade do nosso Senhor. Mas da mesma forma que aconteceu com Sodoma e Gomorra, onde Deus fez descer fogo do céu e consumir a todos, da mesma forma que aconteceu na ocasião do dilúvio, onde o próprio Senhor abriu as comportas do céu e as águas do dilúvio mataram a todos, da mesma forma, esse mesmo impacto sobre as pessoas acontecerá na ocasião da segunda vinda do Filho do Homem. Portanto, meus irmãos, nós não devemos permitir que o nosso amor excessivo por essa vida, pelos prazeres da carne, pelos prazeres desse mundo, nós não podemos permitir que esse amor excessivo nos conduza à perdição. E hoje o Espírito alerta toda a igreja a estarmos cada vez mais preparados para esse grande dia, que certamente virá e não tardará. Portanto, lembre-se, ser discípulo de Jesus exige renúncia. Ser discípulo de Jesus significa que você precisa abrir mão de tudo aquilo que compete com Ele, porque quem quiser salvar a própria vida, perdê-la-á. Ou seja, quem quiser passar toda a sua vida desfrutando dos prazeres dessa vida, vai simplesmente usufruir dessa vida enquanto viver. Mas uma pessoa que passa essa vida longe de Deus, ela não vai passar a eternidade com Deus. Porque Deus simplesmente vai retribuir aquilo que a pessoa tanto almejou. Uma pessoa que não se importa com a presença de Deus, que não se importa em viver de acordo com a vontade de Deus, essa pessoa depois da morte vai receber aquilo que ela tanto buscou nesse mundo. Ela simplesmente vai ter aquilo que ela quis viver nesse mundo. E é assim, meus irmãos, com Cristo implica abrirmos mãos de tudo. E chegando finalmente ao final, nós precisamos aprender, capitulando, que para que nós possamos estar preparados para o grande dia da vinda do Filho do Homem, nós precisamos reconhecer o perigo da indiferença espiritual. Essa é a grande lição. E a segunda grande lição, para que possamos estar devidamente preparados para a segunda vinda do Filho do Homem, é que nós precisamos nos desapegar desse mundo sem olhar para trás. Mas existe uma pessoa que somente ele conseguiu cumprir, de fato, aquilo que Deus espera. Porque a bem da verdade, meus irmãos, se nós olharmos para nós mesmos, nós sabemos que somos pecadores. E muitas vezes, por mais que nós tentemos, nós sabemos que possivelmente em alguma coisa a gente vai tropeçar. Mas o Senhor Jesus foi aquele que cumpriu com perfeição tudo aquilo que o próprio Deus determinou. O Senhor Jesus foi aquele que se preparou para a vontade de Deus do começo ao fim da sua vida. Ele mesmo não procurou preservar a própria vida, mas ele a entregou por amor do pecador. O Senhor Jesus esvaziou-se a si mesmo. O Senhor Jesus se entregou na cruz. O Senhor Jesus perdeu a sua vida para que nós pudéssemos encontrar a nossa. O apóstolo Paulo diz em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 8, ele diz assim: a si mesmo ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. De modo que o Senhor Jesus é o maior exemplo a ser seguido. E se nós não conseguirmos alcançar essa perfeição tão esperada por Deus, nós precisamos olhar para Cristo, porque nós temos acesso ao Pai, não por conta dos nossos próprios méritos, não por conta da nossa própria capacidade, mas se podemos ter livre acesso ao nosso Deus, tudo isso se deve por conta dos méritos
conquistados na cruz de Cristo. É a obediência de Cristo naquela cruz que nos permite entrarmos com ousadia na presença de Deus. Portanto, meu irmão, Cristo doou a sua vida para que nós pudéssemos encontrar a nossa. Pois quem vive para esse mundo perde tudo. Mas quem vive para Deus, quem entrega tudo para Cristo, esse desfrutará de um pleno gozo nessa vida e na vida eterna desfrutará para sempre da presença de Deus. Que essa palavra encontre lugar no seu coração e que você saia daqui com o coração pulsando cada vez mais forte de amor pelo nosso Senhor. E que vocês jamais se esqueçam de que esse grande dia está cada vez mais perto. Portanto, nós precisamos e devemos estarmos preparados adequadamente para que nenhum aqui se perca, para que nenhum aqui seja encontrado de uma maneira inadequada quando o Senhor voltar. O Senhor mesmo disse: bem-aventurado aquele que quando o seu Senhor voltar, encontrar trabalhando fielmente naquilo que o Senhor designou. Vamos nos dirigir a Deus em uma oração. Convido vocês a fechar mais uma vez os seus olhos.